O despertador toca às 6 horas em ponto, como sempre. Não preciso de muito para despertar. O peso da rotina já é suficiente para me arrancar dos sonhos, ou do que restou deles. Levanto-me da cama e sigo para o banheiro. O piso frio sob meus pés me traz de volta à realidade da minha vida. Enquanto a água quente do chuveiro tenta em vão acalentar a frieza que se instala em meu peito, repasso mentalmente a lista de tarefas do dia. Levar as crianças para a escola, reunião com um novo cliente, buscar o vestido da Clara na costureira, preparar o jantar. A lista parece interminável, um reflexo da minha própria vida. Meu nome é Laura e me orgulho de ser uma mulher forte e independente. Pelo menos era nisso que eu acreditava até pouco tempo atrás. Sou gerente de marketing em uma grande empresa, um cargo que exige dedicação integral e me obriga a estar sempre disponível, mesmo nos finais de semana. Mas não me importo. Sempre vi meu trabalho como uma forma de realização pessoal, algo que me define para além do meu papel de esposa e mãe. Meu marido, Miguel, é advogado em um escritório renomado na cidade. Ele é bonito, charmoso, a alma da festa, ou pelo menos era essa a imagem que ele sempre fez questão de cultivar. No início do nosso relacionamento, eu me sentia lisonjeada por ter conquistado um homem tão cobiçado. Hoje, percebo que a máscara da perfeição escondia um homem egoísta e manipulador. Após o café da manhã, deixo as crianças na escola. A pequena Helena, sempre sorridente. E o pequeno Pedro, com seus olhinhos curiosos que tanto me lembram Miguel quando criança. O trajeto até o trabalho se torna um turbilhão de pensamentos. A alegria inocente dos meus filhos me corta como uma faca, lembrando-me da promessa que fiz a mim mesma de construir uma família feliz, um lar onde o amor e a confiança fossem os alicerces. Mas, a cada dia que passa, essa promessa se torna um fardo pesado demais para carregar sozinha. Enquanto isso, Miguel já deve estar em seu escritório, cercado por processos e telefonemas importantes. Ou talvez não. Ultimamente, ele tem trabalhado até mais tarde, participando de reuniões de última hora e viagens a São Paulo que parecem surgir do nada. É a crise. Ele diz, com um sorriso amarelo que não me engana mais. Precisamos manter nossos clientes satisfeitos. Você sabe como é? Sim, eu sei como é. Ou pelo menos achei que soubesse. Enquanto dirijo para o trabalho, meu celular vibra no banco do passageiro. Ignoro. Deve ser o Miguel, inventando alguma desculpa esfarrapada para justificar por que não vai jantar em casa hoje. Reunião com os japoneses, Laura. Você sabe como eles são exigentes. Ou talvez seja, preciso levar um cliente importante para jantar. É a chance que eu tinha de fechar aquele contrato milionário. Mentiras. Todas elas mentiras. Meu celular vibra novamente. Suspiro, derrotada, e pego o aparelho. Não é o Miguel. É um número desconhecido. Hesito por um instante antes de atender. Alô? Laura? A voz feminina do outro lado da linha é suave, quase um sussurro. Preciso muito falar com você. É sobre o Miguel. Meu coração dá um salto no peito. Quem é essa mulher? O que ela quer? Como ela sabe o meu número? Milhões de perguntas se atropelam em minha mente, mas nenhuma resposta escapa dos meus lábios. Permaneço em silêncio, paralisada pelo medo e pela incerteza. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu preciso que você saiba a verdade sobre o seu marido. A voz dela treme, denunciando o nervosismo. Ele não é quem você pensa que é, Laura. Enquanto isso, em um café elegante no centro da cidade, uma jovem ajeita os cabelos loiros e retoca o batom vermelho, observando a movimentação pela vitrine. Seu nome é Bianca, e a ansiedade a corrói por dentro. Ela sabe que está prestes a fazer algo arriscado, talvez imperdoável. Mas o remorso é um fardo leve demais para competir com o amor que ela sente por Miguel. Um amor doentio, baseado em mentiras e traições, mas ainda assim, amor. Ele prometeu que ia se separar de você, que ia finalmente assumir o nosso relacionamento. A voz de Bianca corta o silêncio, trazendo-me de volta à realidade.
Mas eu não aguento mais viver escondida, Laura. Merecemos saber a verdade. Enquanto Bianca fala, a figura de minha sogra, Dona Carmen, invade meus pensamentos. Uma mulher amarga que nunca escondeu a antipatia que sente por mim. Desde o dia do meu casamento com Miguel, ela tem feito de tudo para me controlar, para me colocar para baixo. Dona Carmen sempre me viu como uma ameaça, uma intrusa em seu reino de aparências e falsidade. E o pior, Miguel sempre pareceu se divertir com essa situação, como se a aprovação da mãe fosse mais importante do que a minha felicidade. Lembro-me de um episódio em particular, pouco depois de nos mudarmos para a casa que com muito esforço conseguimos comprar. Dona Carmen apareceu sem avisar, com suas malas espalhafatosas e um olhar de reprovação estampado no rosto. "É aqui que você está criando meus netos?" Ela disparou, com sua voz estridente que ecoava pelos corredores da casa ainda vazia. "Essa casa é um cubículo! Miguel, como você pode fazer isso com a sua mãe?" Naquela época, eu ainda tinha energia para lutar, para defender meu espaço e minha família. Mas os anos de convivência com Miguel e Dona Carmen me transformaram em uma sombra da mulher que eu costumava ser. A insegurança e a autopiedade se tornaram minhas companheiras fiéis, minando as últimas reservas de força que eu ainda guardava. E agora, diante da revelação bombástica de Bianca, sinto que estou prestes a desabar. O castelo de cartas que eu construí com tanto cuidado está ruindo ao meu redor, e eu não tenho forças para impedir. As palavras de Bianca pairavam no ar, pesadas como chumbo. Minha mente tentava, em vão, encontrar uma explicação lógica, um fio de sanidade em meio àquele turbilhão de emoções. Seria Bianca uma ex-namorada desequilibrada, disposta a tudo para destruir meu casamento? Ou seria a verdade, nua e crua, me encarando através da linha telefônica? Enquanto a dúvida me corroía por dentro, meus pensamentos voltaram no tempo, revisitando momentos que agora pareciam ter um significado. Um cheque no valor de R$ 5.000, emitido em meu nome, havia sido descontado na semana anterior. Não me lembrava de ter feito aquele cheque. Na verdade, eu raramente utilizava aquele talão, reservado para despesas extraordinárias. O pânico me dominou. Vasculhei gavetas, pastas, bolsas, em uma busca frenética pelo cheque desaparecido. Em vão. Ele havia sumido, assim como a confiança que eu um dia depositei em meu marido. Naquela noite, o jantar transcorreu em um silêncio ensurdecedor. Miguel, alheio à minha perturbação interior, mexia no celular enquanto levava a comida à boca de forma automática. Eu o observava de forma minuciosa, buscando em seu rosto algum vestígio de culpa, de remorso. Mas ele parecia impassível, sua expressão neutra como a de um estranho. Após o jantar, reuni coragem e decidi confrontá-lo. "Miguel, preciso falar com você sobre uma coisa importante." Minha voz saiu trêmula, denunciando o meu nervosismo. Ele ergueu os olhos do celular, seu olhar desprovido de qualquer emoção. "Pode falar, Laura. Estou ouvindo." Encontrei um débito suspeito no extrato da minha conta. Um cheque no valor de R$ 5.000, que eu não me lembro de ter emitido. Miguel suspirou, como se estivesse cansado daquela conversa antes mesmo de ela começar. "Deve ser algum engano do banco, Laura. Acontece." Ele voltou sua atenção para o celular, encerrando o assunto. "Não, Miguel. Não é um engano. Eu conferi o extrato, a assinatura no cheque é minha, mas eu não fui quem o preencheu." Minha voz agora soava firme, embriagada pela raiva que começava a me dominar. Ele suspirou novamente, largando o celular sobre a mesa. "O que você está insinuando, Laura?" Sua voz era baixa, ameaçadora. "Estou insinuando que alguém está roubando dinheiro de mim, Miguel. E esse alguém só pode ser você." O silêncio se abateu sobre a sala, pesado como uma sentença. O confronto que eu tanto temia havia finalmente acontecido. E a verdade, nua e crua, estava prestes a vir à tona. As palavras pairavam no ar, pesadas como pedras. Miguel me encarava, seus olhos escuros ardendo em fúria contida. O silêncio que se seguiu à minha acusação era ensurdecedor,
amplificando o ritmo acelerado do meu coração. Eu podia sentir o suor frio escorrendo pelas minhas têmporas, enquanto meu corpo inteiro tremia em antecipação. Você está louca, Laura. A voz de Miguel era um sussurro gélido, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Como ousa me acusar de algo tão baixo? Não estou louca, rebati, minha voz embargada pela indignação e pela mágoa. Eu vi o extrato, Miguel. Aquele cheque sumiu, e você é o único que tinha acesso a ele. Ele se levantou da cadeira num movimento brusco, derrubando seu copo de água no processo. O líquido se espalhou pela mesa, manchando a toalha de linho branco como uma metáfora cruel da nossa relação. Chega, Laura! Miguel vociferou, sua máscara de tranquilidade finalmente estilhaçada. Estou farto dessas suas paranoias. Você está sempre me controlando, me sufocando. Preciso de espaço para respirar. Espaço para respirar? As palavras escaparam dos meus lábios num fio de voz carregado de sarcasmo. É assim que você chama isso, Miguel? De espaço para respirar? Enquanto isso, eu me afogo em suas mentiras e traições? Ele me encarou por um longo momento, seus olhos escuros e legíveis. Pela primeira vez desde que o conheci, não consegui decifrar seus pensamentos. Era como se um véu tivesse sido erguido, revelando um estranho por trás da máscara do marido amoroso que ele sempre usara. Do que você está falando, Laura? Sua voz era baixa, controlada, mas eu podia sentir a raiva vibrando por trás de cada palavra. Não se faça de inocente, Miguel. A raiva me dava forças, me impulsionando para a frente. Eu sei de tudo. Sei da Bianca, sei dos seus encontros, das suas mentiras. Um músculo se contraiu em sua mandíbula, a única evidência de que minhas palavras o haviam atingido. Ele abriu a boca para retrucar, mas eu o interrompi, minha voz agora um rugido gutural. Não ouse negar! Gritei, jogando sobre a mesa o cartão de embarque que havia encontrado em seu paletó naquela tarde. Um cartão que comprovava uma viagem de fim de semana para Búzios, uma viagem que ele alegava ser a trabalho. Isso não é prova suficiente para você? O silêncio retornou, mais pesado e sufocante do que antes. Miguel fitava o cartão de embarque como se ele fosse um animal peçonhento, pronto para dar o bote. A cor sumiu de seu rosto, deixando em seu lugar uma palidez doentia. Ele havia sido desmascarado. O silêncio na sala era ensurdecedor. Miguel continuava a encarar o cartão de embarque como se ele fosse a prova irrefutável de um crime hediondo. A máscara de marido perfeito, que ele sempre vestira com tanta maestria, agora jazia estilhaçada no chão, revelando a farsa que ele cuidadosamente construíra ao longo dos anos. Seus ombros, antes altivos, agora curvavam-se sob o peso da culpa. A arrogância habitual havia se esvaído de seus olhos, substituída por uma mistura de raiva, medo e... Seria arrependimento? Após o que pareceu uma eternidade, Miguel finalmente ergueu o olhar para mim. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora pareciam opacos, vazios. A máscara havia caído por completo, revelando um homem que eu não reconhecia. Então é isso? Sua voz era um sussurro rouco, carregado de amargura. É assim que termina? Depois de tantos anos, você me julga por causa de um maldito cartão de embarque? Não se trata apenas do cartão, Miguel. Minha voz tremeu, apesar de eu lutar para mantê-la firme. Trata-se de todas as mentiras, das traições, da vida dupla que você vem levando. Ele soltou uma risada seca, desprovida de humor. Vida dupla? Você faz parecer que sou algum tipo de criminoso. Miguel se levantou da cadeira, andando de um lado para o outro pela sala como um animal enjaulado. Eu sou um homem de negócios, Laura. Tenho responsabilidades, compromissos que você não entenderia. Ah, é claro. O sarcasmo gotejava de cada palavra que eu proferia. As responsabilidades de um homem casado incluem viagens românticas com a amante e saques indevidos na conta da esposa? É isso que você está tentando me dizer? Ele parou de repente,
seus olhos escuros lançando faíscas em minha direção. Já chega, Laura! Sua voz era um trovão, ecoando pela sala. Você está sendo dramática! Bianca não significa nada para mim. Foi apenas um erro, uma aventura sem importância. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Uma aventura sem importância. Era assim que ele classificava a nossa história? Os anos que passamos juntos, os sonhos que compartilhamos, as promessas que fizemos um ao outro? Tudo reduzido a um mero erro? A raiva que eu sentia se transformou em uma dor lancinante, dilacerando meu peito. As lágrimas brotaram em meus olhos, quentes e incontroláveis. Mas eu me recusei a chorar na frente dele. Não lhe daria o prazer de me ver desabar. Saia! Minha voz era um sussurro estrangulado, mas ele pareceu ouvir perfeitamente. Laura, saia! Repeti com toda a força que consegui reunir. Não quero mais olhar para a sua cara! Ele hesitou por um instante, como se fosse argumentar. Mas então, parecendo finalmente compreender a gravidade da situação, ele assentiu lentamente. Sem dizer uma palavra, Miguel se virou e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ele lançou um último olhar em minha direção. Um olhar indecifrável, que misturava raiva, frustração e talvez, apenas talvez, um vislumbre de remorso. E então, ele se foi. A aurora surgiu tímida, tingindo o céu com tons de rosa e laranja, como se a própria natureza tentasse me confortar após a longa noite de tormenta. Levantei-me da cama, o corpo rígido pelo sono agitado, a mente ainda atordoada pela avalanche de emoções que me assolava. Olhei ao meu redor, observando o quarto que durante anos havíamos dividido. Cada canto, cada objeto, parecia agora impregnado com a lembrança da traição de Miguel, transformando o que antes era um refúgio de amor em um palco de dor. Mas, em meio à desolação, uma centelha de determinação começou a arder em meu peito. Não me permitiria afundar na autopiedade, não me tornaria refém da amargura e do ressentimento. Miguel havia feito a sua escolha, e agora era a minha vez de decidir como reconstruir a minha vida. O primeiro passo era claro: eu precisava de distância. Distância de Miguel, da casa que compartilhávamos, das lembranças que me assolavam a cada canto. Liguei para Clara, minha melhor amiga, e despejei sobre ela a torrente de emoções que me oprimia. Como sempre, ela me ouviu com paciência e carinho, oferecendo palavras de conforto e apoio incondicional. «Venha para cá, Laura», disse ela com a voz repleta de preocupação. «Você não precisa enfrentar isso sozinha. Minha casa é sua casa». Aceitei o convite sem hesitar. Arrumei uma mala com o essencial, deixando para trás a maior parte dos meus pertences como se estivesse me desprendendo de um fardo pesado. Antes de partir, escrevi um bilhete para Miguel, curto e direto, informando da minha decisão de me afastar e exigindo o divórcio. Não havia mais espaço para diálogos, para tentativas de reconciliação. A ferida era profunda demais para ser curada. Ao deixar a casa, senti um misto de tristeza e libertação. A dor ainda estava lá, pulsando em meu peito, mas agora era acompanhada por uma nova sensação. A esperança. A esperança de que o futuro, por mais incerto que fosse, me reservava a chance de recomeçar, de reencontrar a minha força e a minha felicidade. E eu estava determinada a agarrar essa chance com todas as minhas forças. O apartamento de Clara, acolhedor e vibrante, tornou-se meu porto seguro nas semanas que se seguiram à minha partida. As cores alegres da decoração, antes familiares, agora me traziam uma sensação reconfortante de normalidade. Um contraste bem-vindo ao turbilhão emocional que eu carregava por dentro. Clara, com sua energia contagiante e otimismo inabalável, se tornou meu alicerce. Ela me ouvia pacientemente enquanto eu despejava minhas mágoas, me incentivava a cuidar de mim mesma e celebrava cada pequena vitória com a empolgação de quem sabia que a jornada seria longa, mas a vitória, certa. No entanto, a realidade, implacável, teimava em invadir meu refúgio.
As questões práticas da separação, antes ignoradas em meio ao caos emocional, agora exigiam minha atenção. A partilha dos bens, a papelada do divórcio, as ligações de advogados, cada detalhe me lembrava da vida que eu estava deixando para trás, da promessa de futuro que havia se estilhaçado. Miguel, por sua vez, reagiu à minha partida com um silêncio que me cortava mais que qualquer palavra. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de explicar, de pedir perdão, de lutar por nós. Era como se ele aceitasse a derrota sem resistência, como se eu fosse um capítulo encerrado em sua vida, um incômodo a ser rapidamente esquecido. Sua indiferença, inicialmente interpretada como frieza, aos poucos se revelou como uma estratégia. Através de terceiros, descobri que ele havia assumido o relacionamento com Bianca, esfregando sua felicidade recém-conquistada na cara de todos que cruzassem seu caminho. Era como se ele quisesse me mostrar que eu nunca havia realmente importado, que era facilmente substituível, descartável. A raiva, antes adormecida, voltou a me consumir com a fúria de um incêndio. A vontade de enfrentá-lo, de gritar na sua cara toda a dor e humilhação que ele havia me causado, me consumia por dentro. Mas Clara, com sua sabedoria serena, me fez enxergar a armadilha em que eu quase caí. Não se rebaixe ao nível dele, Laura, disse ela com a firmeza de quem já havia enfrentado suas próprias batalhas. Você é melhor que isso. Não dê a ele o poder de te destruir ainda mais. Mostre que você é forte, que você vai superar essa fase e seguir em frente com a cabeça erguida. As palavras de Clara, embora duras, ressoaram em meu íntimo como um chamado à razão. Eu não me deixaria definir pela traição de Miguel. Não me tornaria uma vítima amargurada, consumida pelo ódio e pelo ressentimento. Eu me reergueria, mais forte e independente do que nunca, e mostraria a ele e ao mundo que a minha história não terminava ali. Os meses que se seguiram foram uma montanha russa de emoções. Havia dias em que a tristeza me esmagava, a saudade da vida que eu imaginava ter me corroendo por dentro. A lembrança de Miguel, antes reconfortante, agora me assombrava como um fantasma, lembrando-me da minha própria ingenuidade. Mas a cada lágrima derramada, a cada obstáculo superado, uma nova Laura emergia das cinzas da dor. Incentivada por Clara, retomei minhas aulas de dança, uma paixão antiga que havia sido deixada de lado em meio à rotina do casamento. O movimento do meu corpo, a música pulsando em minhas veias, se tornaram meu escape, um canal para liberar as emoções reprimidas e reconectar-me com a minha essência. O divórcio, apesar de doloroso, trouxe consigo uma sensação libertadora. A partilha dos bens, antes motivo de ansiedade, se tornou um símbolo da minha independência recém-conquistada. Comprei um pequeno apartamento, decorado com as cores vibrantes que sempre amei, um espaço só meu, onde eu podia finalmente respirar aliviada. A vida profissional, antes relegada a um segundo plano, ganhou um novo significado. Aceitei um novo desafio em uma empresa inovadora, onde minhas ideias eram valorizadas e meu trabalho reconhecido. A cada meta alcançada, a cada elogio recebido, a certeza de que eu era capaz de construir meu próprio sucesso, independente de Miguel, se solidificava em meu coração. Um dia, enquanto caminhava pelo bairro, me deparei com Miguel. Ele estava acompanhado de Bianca, os dois sorrindo, alheios ao mundo ao redor. Por um instante, a pontada familiar da dor ameaçou me dominar, mas algo havia mudado. Em vez do ressentimento e da mágoa, senti apenas uma profunda compaixão. Compaixão por ele, que se contentava com uma relação superficial, incapaz de reconhecer a profundidade do que havíamos vivido. E compaixão por mim, que havia perdido tanto tempo se culpando por uma traição que nada tinha a ver comigo, mas com a incapacidade dele de amar de forma verdadeira. Continuei meu caminho, o sol da tarde aquecendo meu rosto, um sorriso sereno despontando em meus lábios.
A jornada havia sido longa e dolorosa, mas eu havia chegado ao outro lado, mais forte, mais sábia, mais dona de mim. O futuro, antes incerto, agora se abria à minha frente, repleto de possibilidades, e eu estava pronta para vivê-lo, de coração aberto.